Olá pessoal, continuando o tema das funções de ordem superior, hoje vamos discutir as funções de redução, ou melhor, a função de redução, uma das mais usadas. Existem outras, sim, mas essa que a gente vai discutir hoje é a mais usada delas. Relembrando, uma função de ordem superior são aquelas funções que recebem funções como argumento. As três principais que nós vimos aqui, mapeamento, filtragem e agora redução, são aplicadas a listas. Justamente por isso elas são bastante usadas, porque boa parte dos problemas em Haskell a gente resolve usando listas. Aqui está um exemplo de redução. Grosso modo, posso dizer que uma função de redução é aquela que considera um conjunto de elementos e transforma em um único elemento. O somatório, por exemplo. A gente viu uma versão recursiva dessa função há algum tempo. Ela pega como uma lista de, nesse caso, 4 números, soma todos e devolve um único número. Repare que ele não está entre colchetes. Ele não é uma lista, ele é um número apenas. É isso que a função de redução faz. As funções que seguem o conceito de redução fazem. Pegam uma lista e transformam em um único elemento por meio de alguma operação. Vamos olhar essas duas funções aqui. O somatório, que estava no slide anterior, tem um caso base, que é uma lista vazia, e devolve zero, ou seja, a soma de nenhum elemento é zero. E, dado uma lista, pega o primeiro elemento e soma com os próximos elementos. Vai entrando recursivamente na cauda. Na verdade, aqui deveria estar escrito somatório. O ou lógico é uma outra função que também considera uma lista vazia como entrada, mas devolve um false. Se não tem nenhum elemento na lista, ele considera o false. Caso tenha, ele junta os elementos usando o operador ou. Se tiver um único true nessa lista, a saída será true. Caso seja tudo false, a saída será false. Um único valor booleano, não mais uma lista de booleanos. Deu para perceber um padrão dessas funções. Grosso modo, elas consideram uma lista vazia e devolvem um elemento. Consideram uma lista com cabeça e cauda e aplicam um operador sobre a cabeça, que é chamada recursiva para cauda. Ou seja, elas precisam sempre considerar esse operador, mas também, diferente do mapeamento e da filtragem, também tem que levar em consideração o que será a saída quando a minha lista for vazia. Isso é a principal diferença das funções de redução para as anteriores. Agora a gente tem que especificar também para ela o comportamento do seu caso base, ou seja, o que fazer quando a lista for vazia. Uma das funções mais usadas em Haskell que implementa a redução é a função fold-R. A palavra fold quer dizer, grosso modo, dobra, como se pegasse uma folha de papel e dobrasse até chegar numa parte que não é possível mais dobrar, seria o último elemento da lista, o resultante dela. A função fold-R considera, como eu falei então, a operação, nós vamos mostrar depois alguns exemplos, e o valor do caso base, que também passa a ser um argumento dessa função. Só para ilustrar, da mesma forma que fizemos com as outras, aqui está um exemplo da redução então. Temos um conjunto, mas a saída é apenas um elemento. Uma possível implementação da função de redução é essa daqui. Ela considera uma função de entrada que tem dois elementos como argumentos de entrada e devolve um único elemento na saída. Por exemplo, o operador mais considera dois elementos e devolve um único na saída. Considera também um elemento, que é o nosso caso base. No caso, ele é do mesmo tipo da saída da função, porque no caso, por exemplo, uma soma, se a soma vai dar um inteiro, o caso base tem que ser também um inteiro. E a nossa lista de entrada, e um único elemento na saída. Repare que não está devolvendo, como eu falei, uma lista.
E aqui a implementação. Temos uma função, temos o nosso caso base e a lista vazia. Vai devolver o valor do caso base. Temos uma função, o caso de uma lista cabeça e cauda, aplica a função sobre a cabeça da lista e chama recursivamente para a cauda, passando o nosso caso base, porque caso a gente não passe, não tem como saber o valor dele quando a recursão chegar ao fim. Aqui estão aquelas duas funções do começo, reescritas agora usando a função fold_r. Então, o somatório, eu aplico a função, no nosso caso, o operador mais, o valor 0, que é o resultado para a lista vazia, e a nossa lista. E a função ou lógico considera o operador ou, o caso base false, se temos uma lista vazia, a saída é false, e a nossa lista de entrada. No final, essas duas funções vão ter o mesmo comportamento da função mostrada no começo dessa aula. Uma forma simples de visualizar o comportamento de recursão é reconstruir a lista usando o operador de 2 pontos. Lembrando, nós temos uma lista, por exemplo, 1 e 2. Como a linguagem Haskell enxerga essa lista? O número 1, 2 pontos, o número 2. Isso para a linguagem Haskell é uma lista. Uma forma, então, de visualizar o fold_r em ação é considera essa lista usando a notação de 2 pontos e substitui os 2 pontos pelo operador em questão. Aqui está um exemplo usando o operador mais, aquela função de somatório. Tinha uma lista, transformei nesse formato usando os 2 pontos e depois substituí a lista vazia pelo caso base, nesse caso 0, e substituí os 2 pontos pelo operador de mais, mostrando no final o número 10, que é o que se esperava desse somatório. De maneira análoga, o ou, transformei a lista usando os 2 pontos, transformei a lista vazia usando o false e substituí os 2 pontos pelo ou lógico. Nesse exemplo aqui, a saída é true. Essas são as 3 principais funções de ordem superior que existem sobre listas. Existem várias outras que nós não vamos discutir nesse curso. Na próxima aula vamos fazer uns 2 exemplos só para mostrar como essas funções podem ser utilizadas em problemas mais complexos. Obrigado e bons estudos.